A Rússia apresentou um novo ultimato insano à Ucrânia e ao Ocidente nas negociações em Abu Dhabi. E os Estados Unidos da América declararam oficialmente que fornecerão armamentos ofensivos à Ucrânia até que a guerra seja interrompida. É assim que podemos resumir brevemente 2 dias de negociações entre as delegações ucraniana, russa e americana em Abu Dhabi. O único resultado das negociações foi a troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Federação Russa. Conseguiram trazer de volta para casa, na Ucrânia, 157 cidadãos, dos quais 150 são militares e 7 são civis. No mais, todas as partes asseguram que as negociações foram construtivas e produtivas, mas aqui é importante fazer uma distinção crítica. Porque quando os russos e os americanos falam sobre negociações produtivas e construtivas, eles não estão exatamente se referindo a negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. Afinal, os ucranianos. Em Abu Dhabi também foram realizadas negociações sobre a prorrogação do Tratado START 3 de controle de armas nucleares. Mas no que diz respeito às negociações sobre a Ucrânia, a Rússia apresentou um novo ultimato. E agora Moscou exige não apenas a rendição de todo o Donbass, mas também que o mundo inteiro reconheça esses territórios como russos. Os Estados Unidos, em resposta, prometem fornecer armas ofensivas à Ucrânia, mas outros aliados do nosso país não animam. O presidente francês Emmanuel Macron enviou seu emissário ao Kremlin para estabelecer um diálogo com Moscou. E a Finlândia pediu publicamente aos Estados Unidos da América para não conceder à Ucrânia garantias de segurança semelhantes ao artigo 5 da Carta da OTAN. Vamos discutir tudo isso nesta edição. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e se inscreva no meu canal do Telegram Pet News. O link para ele está na descrição deste vídeo e no final da edição. Se você achar interessante e útil, peço que apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou inscrição pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, primeiro vou apresentar as avaliações das negociações feitas por todas as 3 partes. O chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirill Budanov, declarou, cito, "As negociações foram realmente construtivas. Agradeço aos Eziekuneua e aos Emirados Árabes Unidos pela organização de qualidade e pela mediação." Ele não revelou outros detalhes sobre os acordos alcançados nas negociações. O representante especial do presidente dos Eziekuneua, Steven Witkoff, declarou que as negociações foram detalhadas e produtivas. Elas trouxeram resultados quais? Provavelmente a troca de prisioneiros. O representante especial do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, disse que houve progresso nas negociações e que há um movimento positivo adiante. Durante o encontro em Abu Dhabi entre delegações da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, e aqui é importante fazer uma observação muito relevante que muda bastante o contexto dessas negociações, ou melhor, a percepção dessas negociações entre as pessoas comuns. A questão é que em Abu Dhabi não se falou apenas sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. As delegações do Eziekuneua e da Rússia discutiram um projeto para continuar a observância do Tratado START 3 de controle de armas, que está prestes a expirar após o término de sua vigência. Hoje, 5 de fevereiro, a delegação americana confirmou que as negociações sobre esse tema em Abu Dhabi ocorreram nas últimas 24 horas. Contarei mais detalhes sobre isso em breve, pois é um tema interessante e separado sobre as negociações em Abu Dhabi. E agora os russos supostamente estão sinalizando que estão prontos para estender o START 3, mas ao mesmo tempo estão entrelaçando nessa parte das negociações a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Exatamente no momento das negociações sobre a dissuasão nuclear, o Kremlin apresenta um novo ultimato à Ucrânia e ao EUA. No momento em que os americanos estão interessados em prorrogar o START 3 Moscou, durante as negociações em Abu Dhabi, apresentou novas condições para o fim da guerra. O reconhecimento internacional do Donbass como território russo, ou seja, agora a Rússia, para alcançar a paz e assinar o Tratado START 3, ou melhor, sua prorrogação, exige não apenas a entrega do Donbass, mas também o reconhecimento dele como russo. Por todas as partes nas negociações, principalmente pelos Estados Unidos da América. A posição do lado ucraniano sobre isso é clara. Zelensky afirma que, mesmo que alguém reconheça, isso não muda absolutamente nada. A Ucrânia nunca reconhecerá esses territórios como russos. Já do lado americano, a posição em relação a esse acordo é ambígua.
Por um lado, o representante permanente do ZIUA na OTAN, Matthew Whitaker, declarou que Washington continuará fornecendo armas ofensivas a Kiev até que um acordo de paz seja assinado. Depois ele diz: pelo tempo necessário para celebrar um acordo de paz. Continuaremos vendendo nossas armas aos aliados da OTAN e eles, por sua vez, fornecerão essas armas à Ucrânia. Isso é necessário para a Ucrânia, em primeiro lugar, para a defesa antiaérea e antimísseis, e em segundo lugar, para obter armas ofensivas, continuar a luta e garantir que a Federação Russa não a ocupe. Os Estados Unidos, no âmbito da OTAN, precisam manter a unidade, a coalizão e fortalecer os aliados. Porque é exatamente essa força que, no final das contas, será a garantia da paz, para que após o fim desta guerra não enfrentemos uma nova invasão no continente europeu. Mas, por outro lado, o presidente do ZIUA, J.D. Vance, afirmou que Trump já está sendo bastante duro com Vladimir Putin, porque ele disse na cara de Putin que ele não tinha o direito de atacar a Ucrânia. Mas, apesar disso, o líder americano admitiu a possibilidade de cooperação com a Rússia e com Putin em certas áreas, onde os interesses podem continuar a se cruzar. Vou citar J.D. Vance para vocês, como se diz, sem cortes. Quando as pessoas dizem que você não pode trabalhar com Putin porque não concorda com a invasão da Ucrânia, o presidente Trump diz que Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Nós vamos trabalhar para acabar com isso, mas também podem haver áreas de cooperação. Essa posição corresponde à abordagem de Donald Trump para a política externa, que se baseia no pragmatismo e na prioridade dos interesses nacionais do ZEUA. Trump não divide o mundo em amigos e inimigos, mas trabalha com alianças e instituições específicas. Pode-se discordar de um país na maioria das questões, mas buscar pontos em comum em determinados momentos. A principal diferença da abordagem de Trump é a disposição de conversar com qualquer um. Por isso, o único resultado das negociações em Abu Dhabi é a troca de prisioneiros de hoje. Conseguiram trazer de volta para casa, para a Ucrânia, 157 cidadãos, 150 militares e 7 civis. Os militares libertados do cativeiro defendiam o país nas regiões de Lugansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia, Kherson, Sumy e Kiev. Mais da metade dos defensores libertados hoje foram capturados durante a defesa de Mariupol e 139 cidadãos ucranianos libertados hoje estavam em cativeiro russo desde 2022. Continua. Legendas criadas por Dimatorsok. Enquanto isso, nossos aliados europeus agiram de forma estranha, mas eu dividiria isso em duas notícias, pois são percebidas de maneiras diferentes. Primeiro, os países europeus buscam consolidar sua participação na formação do futuro sistema de segurança em meio às negociações sobre a Ucrânia, e a França está tentando se destacar nessa questão. O principal conselheiro diplomático do presidente da França, Emmanuel Bon, visitou Moscou no início da semana, onde realizou uma reunião confidencial com representantes da liderança russa. O objetivo da visita foi o desejo de Paris de garantir a participação da Europa nas negociações sobre a futura arquitetura de segurança e no processo de encerramento da guerra na Ucrânia. Durante a viagem, Emmanuel Bon se reuniu com o principal assessor do ditador russo para assuntos de política externa, Yuri Ushakov. O lado francês insiste que quaisquer acordos sobre o cessar-fogo e os próximos passos não podem ser tomados sem a participação direta dos países europeus. O que, aliás, faz sentido nesse contexto. Eu não classificaria Emmanuel Macron como traidor. A França, assim como os outros países da Europa, não está satisfeita com o fato de que os Estados Unidos e a Rússia discutem a questão da segurança europeia sem a participação da Europa. O próprio Emmanuel Macron já disse que o futuro da segurança europeia está diretamente ligado aos resultados das negociações sobre a Ucrânia, por isso a participação da União Europeia nesse processo é considerada fundamentalmente necessária. Portanto, sim, os europeus, em primeiro lugar. Macron está tentando estabelecer seus próprios canais de comunicação com Moscou, porque ficou claro que os americanos estão negociando diretamente, conversando, chegando a acordos, e a Europa tem medo de simplesmente ficar de fora, sabe? À margem. Mas a segunda notícia nesse contexto parece muito estranha e egoísta.
Eu diria até que a Finlândia pediu discretamente ao Departamento de Estado do Zewana para não chamar as garantias de segurança dadas à Ucrânia de equivalentes ao artigo 5º da Carta da OTAN sobre defesa coletiva no despacho. De Helsinki para o Departamento de Estado em 20 de janeiro, é descrito o conteúdo da conversa realizada na véspera entre a ministra das Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, e 2 membros do Comitê de Forças Armadas da Câmara dos Representantes. Valtonen alertou contra oferecer à Ucrânia garantias semelhantes ao artigo 5º, pois isso pode levar à confusão entre as garantias dentro da OTAN e os acordos bilaterais entre a Ucrânia e os países que a apoiam. Deve haver uma barreira entre a OTAN e as futuras garantias de segurança para a Ucrânia, foi assim que Valtonen se expressou. Ela afirma que é preciso distinguir as garantias de segurança para membros da OTAN e para a Ucrânia. E aqui eu só quero lembrar que a Finlândia se tornou membro da OTAN no momento em que a Rússia iniciou uma guerra em grande escala contra a Ucrânia. E enquanto a Ucrânia se defendia da Rússia, enquanto todos os recursos da Rússia estavam voltados para a Ucrânia, a Finlândia entrou rapidamente na OTAN. Se não fosse por essa guerra e pela resistência da Ucrânia, a Finlândia não teria entrado na OTAN. A Finlândia questiona: quais garantias estão prometendo à Ucrânia? As garantias devem ser para nós, como o artigo 5º da OTAN. Para a Ucrânia, ofereçam outro tipo de garantia. E não precisa colocar isso lado a lado. Nós somos aliados, claro, mas não totalmente. Deixo reticências aqui. Opine e conclua nos comentários deste episódio. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o nosso canal do YouTube com sua doação ou assinatura paga, sendo um patrocinador no YouTube. Enfim, todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.